Hoje a leitura não será do Evangelho. Tem um autor que foi escrito, esse quando a gente vai dar a leitura. Então, o nome da historinha é Seja Sempre Agradecido. Após o naufrágio, o único sobrevivente agradeceu a Deus por estar vivo e ter conseguido agarrar-se aos destroços para poder ficar boiando. Ele foi parar em uma ilha desabitada, fora de qualquer rota de navegação, e novamente agradeceu a Deus por isso. Embora com muita dificuldade, utilizando os restos dos destroços, ele conseguiu construir um pequeno abrigo e se proteger do sol, da chuva, dos animais e para guardar seus poucos pertences. Em seguida, como sempre, agradeceu a Deus. Nos dias seguintes, a cada alimento que conseguia alcançar ou poder, ele agradecia. Um dia, quando voltava da busca por alimento, encontrou seu abrigo em chamas, envolto em altas nuvens de fumaça. Terrivelmente revoltado, pôs-se a gritar, chorando. O pior aconteceu, agora perdi tudo. Deus, por que fizeste isso comigo? Chorou tanto que, profundamente cansado, acabou adormecendo. No dia seguinte, bem cedo, foi despertado pelo som de um navio que se aproximava. Viemos resgatá-lo, disseram-nos que chegaram à ilha. Mas como souberam que estava aqui? Perguntou. Nós vimos o sinal de fumaça. Se algum dia o seu abrigo estiver em chamas, não se desespere. Este pode ser o sinal de fumaça que fará chegar até você a solução do seu problema. Seja, portanto, agradecido para que a graça possa alcançar sua vida. Compreenderam a historinha? Né? Seria tão bom se nós compreendêssemos os sinais, né? Os sinais de Deus em nossa vida, os sinais que as grandes dificuldades, os grandes obstáculos, o sofrimento, Ele nos traz. Aquilo que está em jogo, aquilo que está sendo tratado, desenvolvido, aquilo que está sendo melhorado, porque existe uma lógica que poucos conseguem compreender, poucos alcançaram esse entendimento. Que tudo aquilo que incide sobre cada um de nós, tudo, absolutamente tudo, é para o nosso bem. A gente não consegue interpretar isso porque a gente tem uma visão estreita, uma mente ainda primitiva, infantil. A gente não consegue compreender a complexidade do todo. A gente não consegue entender o que está em jogo. Por que passamos por determinadas situações? Por que determinadas coisas acontecem? Por que determinadas pessoas surgem em nossas vidas? Por que nós sofremos decepções, frustrações? Por que a gente... Existe essa desconexão entre a nossa expectativa e a realidade. A realidade é sempre tão dura. E a nossa expectativa é sempre a maior possível. A nossa expectativa visa atender os nossos desejos. Aquilo que nos dá prazer. Porque são expectativas infantis. De quem não conseguiu se elevar ainda acima dos próprios desejos. Dessa coisa sensorial, das sensações. São expectativas ainda de quem está preso ao prazer. Vive ainda uma vida hedonista. Infelizmente, a maioria de nós. A felicidade para nós, ela está relacionada a prazer. A gente não tem uma compreensão porque a gente não experimentou outros estados de consciência. A
A gente não abriu as portas da percepção ainda para a gente enxergar coisas que a gente não enxerga. A gente está nessa coisa ainda sensorial. Então, a nossa vida, a gente está sempre, o tempo todo, sendo provocado pelo destino, por Deus, pelo universo, pelas circunstâncias, para que a gente possa despertar, para que a gente possa, opa, peraí, deixa eu fazer uma análise que eu não fiz ainda, deixa eu fazer perguntas que não foram feitas, deixa eu tentar enxergar coisas que eu não enxerguei. Então, eu estou sempre sendo provocado, e não à toa, isso tem um sentido, um objetivo. É um objetivo elevado, voltado para o meu crescimento. Eu falo sempre que ninguém é o mesmo depois que passa por experiências de sofrimento, sejam elas quais forem. Depois que aquilo termina, você é outro. Você está transformado. Você tem mais resiliência. Você não se afeta facilmente por qualquer coisa. Você subiu um degrau. Então, aquilo foi positivo para você. O sofrimento, infelizmente, é um instrumento de elevação. E a gente precisa disso. Porque nós ainda não aprendemos o caminho do amor, do desapego, da renúncia. A gente não sabe ainda usar, sabe, esses instrumentos. A gente tem que, o tempo todo, ser constrangido pelas forças da natureza a mudar. E de que forma que a gente é constrangido? Na base dos tapas, da dificuldade. Então, a gente tem dificuldade de reconhecer que aquilo de ruim, que na nossa avaliação é ruim, tem um objetivo voltado para um bem maior. A gente não enxerga isso. A gente acredita que o bom seria aquilo que existe, que atenderia às minhas demandas, às minhas expectativas. Isso seria bom. Ganhar muito dinheiro, ter muito poder sobre os outros, ter destaque, conquistar aquilo que eu desejo. Isso é felicidade, mas não. São sonhos pueris de quem não tem ainda consciência do que é felicidade. A felicidade é algo muito maior. A felicidade não está relacionada à aquisição de nada. É o contrário. A felicidade ela surge através da abstração, quando você se livra das coisas às quais você se agarra, aos conceitos, aos valores, às pessoas, aos objetos, aos sonhos, tudo aquilo que você colocou uma carga afetiva, se colocou, sabe, importância como algo extremamente relevante. Quando você começa, faz. Quando você começa a se desinteressar, é que você muda, é que você melhora, é que você se sente mais leve, é que você se sente em paz, é que você começa a ter vislumbres do que é a felicidade. E ela surge através do desinteresse. Ela surge através do desapego, da renúncia, da aceitação. Gente, aceitação é uma palavra mágica. A aceitação, ela faz uma verdadeira alquimia na alma. Quando existe aceitação, tudo aquilo que não presta dentro de você se dissolve. E como é difícil aceitar as coisas. Como é difícil aceitar que Deus está com a razão. Que o melhor para a gente é isso. É essa experiência. É passar pelas coisas que eu estou passando. É viver a experiência que eu estou vivendo. É ser provocado para desconstruir a minha vaidade, meu orgulho, meu egoísmo. Ser constrangido e forçado a olhar para o outro. A expandir
a minha visão além do próprio umbigo. Então a gente é motivado, a gente é constrangido, não é nem motivado, é coagido mesmo, deve ter outras palavras até melhores, a crescer. Porque o universo está em processo de expansão, até há teorias sobre isso. O universo está em processo de expansão. O que está expandindo? Somos nós. É a vida presente nesse universo. É ela que se expande. E ela se expande através de toda essa provocação trazida pelos princípios da própria natureza, que nos forçam a essa expansão. Só que aquilo que nos força nos faz sofrer. Enquanto que se houver aceitação, se houver entrega, rendição, se houver a gratidão, se esses mecanismos começarem a ser adotados, não tem sofrimento. Existe uma perfeita integração com a natureza, porque vejam, o próprio Espiritismo ensina isso, mostra isso. E as pessoas que estudaram isso com profundidade entendem que existe uma lei de evolução. Ora, lei significa que é um princípio. Tudo, todos, cada ser vivo, sabe, cada célula que vibra nesse planeta ou no universo está submetida a esse princípio, ela precisa evoluir. Se o universo está evoluindo, está em expansão, e você não quer evoluir, você não aceita mudança, você não quer mudar a sua forma de pensar, de se comportar, de olhar para a vida, de olhar para o mundo, de olhar para o outro, você está refratário a esse processo de transformação e quer continuar nessa zona de conforto, sendo o mesmo mala que você é, sendo a mesma pessoa que é, acreditando nas mesmas coisas, como é que vai mudar isso? O universo, Deus, a natureza, não está nem aí para isso. Você vai ser empurrado à força. De uma forma ou de outra, você vai crescer. Então, gente, nós estamos inseridos dentro de um princípio de evolução. Não há como negar, não há como deter isso. É como se fosse uma pequena pedra colocada, sabe, diante de uma carruagem. Ela não vai deter, né? Ou aqueles cachorros que ficam latindo enquanto a caravana passa, né? A caravana vai passar. O processo de crescimento, o processo de transformação e de mudança, ele é natural. Não adianta o pintinho ficar ali dentro daquele ovo, onde está gostoso, tá quentinho, onde ele tem todos os nutrientes dele, onde aquilo é o mundo dele, achar que ele vai viver ali para sempre. Ele vai ter que quebrar essa casca do ovo. Aliás, Hermann Hesse, ele faz uma analogia interessante quando ele diz que o pintinho dentro do ovo, o ovo é o mundo dele. Então, para ele conhecer um mundo maior, ele tem que destruir esse mundo que ele está. Então, essa é a nossa realidade. O nosso princípio é de destruição. Nós temos que destruir tudo aquilo que se configura esse mundo pequeno que a gente acostumou a viver. E isso é tarefa nossa. Ou a gente começa a ficar mais simpático às ideias de mudança, de transformação, ou a gente começa a desenvolver as nossas virtudes, a nossa capacidade de amar, de aceitar o outro, de não problematizar, de não transformar tudo em problema, de não ter um olhar, sabe, ruim, né? Os olhos são o espelho da alma. Um olho bom, o teu corpo será iluminado. Se o teu olho for ruim, você vai viverá em trevas. Então, é a maneira como a gente olha para o mundo. A gente vai olhar com um olhar de desdém, de preconceito, de ódio, de raiva, sabe, de segregação, de superioridade.
essa forma de olhar é nossa. O mundo não é isso. As coisas não são como você está enxergando. Isso é um problema teu, a maneira como você enxerga. E é isso que tem que estar claro. Que é aquele que é o sujeito que importa, e não o objeto. O sujeito é você. Você é essa primeira pessoa. Você pode escolher olhar para o mundo, para as coisas e para as pessoas de uma forma legal ou de uma forma problemática. Ah, minha vida é cheia de problemas. É você que problematiza. É duro ouvir isso? É. Porque a gente está acostumado a se vitimizar, a procurar culpados. Ah, minha vida é muito cheia de problemas. Não. Você é problemático. Você é o problema. Para de culpar a vida, o outro, o mundo, as circunstâncias. É você que não quer passar por nenhum tipo de infortúnio, de dificuldade, de desconforto, que quer viver no dolce far niente. Não vai viver. A gente veio aqui para ser provocado, a gente veio aqui para passar por transformações, por mudanças. Senão, não viríamos. O que vocês acham que vocês vieram fazer aqui? A gente está no processo de lapidação e Deus está lá, lapidando a gente o tempo todo. Eu vejo sempre... eu estava lendo a biografia de Mao Tse Tung. Mao Tse Tung, ele teve a família dele inteira, a mulher, 3 filhos, assassinados na frente dele pelas forças do Império Chinês, por causa das ideias dele. E ele foi preso, passou o inferno, enfim. Mas quando ele conseguiu mudar aquela situação e conseguiu abraçar a missão dele, ele simplesmente tinha uma alma absolutamente preparada para aquilo, que foi experimentada pela dor, pela perda, pelo sofrimento mais agudo, por torturas. Então, ele tinha tanta resiliência que ele foi capaz de unir um país de 1 bilhão de pessoas, que viviam divididos em tribos, em guerras umas com as outras. Se isso foi bom ou não, quantos morreram para isso, não importa. O que acontece é o que tem que acontecer. A gente não tem condição de julgar, a gente só tem condição de aceitar, de entender. Mas ele foi um personagem que foi preparado para uma missão dessa. Então, às vezes, a gente pensa que o sofrimento é para nos punir. Não! Deus não pune ninguém, gente. Isso é uma ideia besta, boba, ultrapassada. Nós não estamos sendo punidos. Isso é uma visão religiosa, que, infelizmente, até dentro do espiritismo, na visão espírita, ela traz isso também. Não tem punição. O próprio Jesus dizia assim, olha, vocês acham que o pai é ruim e está punindo vocês? Que filho que pede para o pai um pão e ele dá uma pedra? Que filho que pede para o pai um ovo e ele dá uma serpente? Pai nenhum faz isso. Vocês são pessoas ruins e sabem dar coisas boas aos seus filhos. Imagine o pai que está no céu. Ele não quer nos punir, ele quer nos preparar para intendências maiores, para coisas maiores. Querem nos tirar dessa condição que a gente vive, dentro dessa casca de ovo, desse mundo pequeno, e nos colocar numa condição maior. E isso tem um preço. Porque nós somos cabeça dura, nós somos resistentes. Buda dizia uma coisa interessante: a mudança não dói. O que dói é a resistência à mudança, porque ela vai acontecer. Quer queira, quer não. Certo, gente?